Oi, gente! E aí, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, certo? Hoje nós vamos finalizar o módulo 6, que trata sobre a dispensação dos medicamentos, da organização da farmácia, né, da questão da qualidade no atendimento. E hoje a gente vai finalizar justamente com o programa Farmácia Popular, que eu até falei para vocês na aula anterior, dei uma adiantada, que hoje seria justamente sobre esse conteúdo para este sábado. E aí o programa Farmácia Popular, ele foi criado com algum objetivo, teve uma finalidade, teve uma discussão toda, né, para ser criado, como também teve a campanha Saúde Não Tem Preço, que a gente vai ver no decorrer da aula, certo? Qual é o objetivo, por que foi criado, quando foi criado, a quem é destinado, se teve alguma reunião, se tem algum decreto, se tem alguma regulamentação que dispõe sobre isso. De antemão, adianto que sim, tem alguns decretos, tem uma lei que ampara esse programa, tá bom? Porém, eu preferi não trazer para esta aula, se possível a gente pode até ver no decorrer do curso. Mas como é algo bem específico, preferi trazer mesmo somente sobre o programa Farmácia Popular, do que se trata, qual é o seu objetivo, né? Enfim, para a gente dar uma lida, para a gente dar uma explicada sobre esse conteúdo, dar uma estudada e vocês ficarem sabendo por quê. Provavelmente, né, vocês conheçam, tem algum parente, amigo, colega, enfim, que é beneficiário, que faz parte desse programa, certo? Que é um dos beneficiários do programa Saúde Não Tem Preço, Farmácia Popular, enfim. Provavelmente porque é destinado de antemão, né, adiantando para vocês, para hipertensos, para quem tem diabetes, para quem tem asma, enfim. Então a gente vai ver por que foi destinado, qual foi a finalidade, né, o porquê que chegaram a essa conclusão de fazer esse programa, por que não deixou como antes, certo? Quando foi criado, então a gente vai ver tudo isso. E para início da aula, como vocês podem estar acompanhando, a gente vai falar um pouco sobre a campanha Saúde Não Tem Preço, certo? Essa campanha Saúde Não Tem Preço, ela tem, qual é o objetivo dela? Tipo, por que ela foi criada, por que ela foi, enfim, planejada e executada? Tem o objetivo de disponibilizar gratuitamente, certo? Medicamentos indicados para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma por meio do programa Farmácia Popular. Então, foi assim, uma campanha que é em complemento ao programa Farmácia Popular que já existia. Então, essa campanha, ela foi criada, certo? Para destinar, tendo como objetivo, disponibilizar de forma gratuita para pessoas que têm hipertensão, diabetes e asma terem esse benefício, né? Terem esses medicamentos de forma gratuita. E aí, em fevereiro de 2011, foi lançada essa campanha Saúde Não Tem Preço, CNTP, após um intenso trabalho de articulação do Ministério da Saúde com produtores e distribuidores da indústria farmacêutica. Então, assim, não foi uma coisa, vamos criar aqui uma campanha e foi criada. Não foi assim. Óbvio, certo, com certeza, como todo e qualquer programa, como toda e qualquer campanha que é destinada à população, tem toda uma discussão, um intenso trabalho, a articulação de como isso vai funcionar, como vai ser, enfim. Então, após um intenso trabalho, né, entre o Ministério da Saúde, entre a indústria farmacêutica, tanto de quem produz quanto de quem distribui, enfim, toda a cadeia farmacêutica, certo? Houve essa intensa reunião, houve essa intensa articulação para que isso fosse planejado e executado de uma forma adequada e satisfatória. E aí, inicialmente, essa campanha, ela viabilizava a gratuidade dos medicamentos para hipertensão e diabetes, que eram disponíveis no programa Farmácia Popular, certo? Beneficiando os brasileiros hipertensos e diabéticos, além de ajudar no orçamento das famílias mais humildes que comprometem 12% de suas rendas com medicações. Então, assim, de início era para pessoas que tinham diabetes e hipertensão. Ainda não era incluso as pessoas que têm asma, certo? Então, já eram pessoas que faziam parte, né, que eram justamente para destinar medicamentos que já faziam parte do programa Farmácia Popular no Brasil, e destinado para essas pessoas, justamente na tentativa de ajudar no orçamento das famílias, porque famílias que têm essas condições crônicas gastam 12% de suas rendas com medicações, e assim, a gente vê que é uma ajuda e tanto, apesar de que assim, há outras coisas, né, relacionadas ao tratamento, à conduta terapêutica que o paciente tem que estar fazendo, que
esse programa não cobre, mas já é uma ajuda a mais, já é uma ajuda e tanto para quem não tem condições e que, por ser uma condição crônica, para o resto da vida, vai ter que arcar com essas medicações, com esse tratamento, certo? E ainda, com a campanha, o Ministério da Saúde, ele ampliou a gratuidade. Aí sim, passou a disponibilizar também de forma gratuita 3 medicações para a asma, que eram disponíveis em 8 apresentações, certo? Então, assim, com a ampliação dessa campanha, do programa, enfim, foi ampliado, foi aberto para essas pessoas, né? Além de hipertensão e diabetes, para pessoas que têm asma. E aí, haviam 3 medicamentos que são disponibilizados pela campanha, né, pelo programa Farmácia Popular no Brasil. E esses 3 medicamentos, eles estão em 8 apresentações, certo? Então, os medicamentos disponíveis são brometo de ipratrópio, diapropionato de beclometasona e o sulfato de salbutamol, certo? São esses 3 medicamentos que estão disponíveis em 8 apresentações. Nas unidades da rede própria, está disponível apenas o medicamento sulfato de salbutamol em 3 apresentações. Então, vai depender também das unidades. E uma coisa que eu trago para vocês é que, tipo assim, tia, será que isso vai ser para sempre? Então, tanto como as coisas mudam, os medicamentos mudam, possa ser que algum desses medicamentos que eram antes disponibilizados pelo programa, pela campanha, já não sejam mais. Então, enfim, vai mudando, né? De antemão, no início dessa campanha, quando teve tudo, mas era disponibilizado esses medicamentos, tá? E claro que com o tempo o Ministério da Saúde ainda continua disponibilizando, porém pode chegar algum momento que eles resolvam retirar ou incluir, ou enfim, ou substituir por um outro, tá? Então vai depender muito também de estudos que são desenvolvidos e da necessidade da população, tá certo? Sobre a farmácia popular, e na verdade, ainda falando um pouco da farmácia popular e trazendo aqui recapitulando uma coisa. Essa oferta de medicamentos gratuitos na rede Aqui Tem Farmácia Popular é resultado de um acordo do Ministério da Saúde com 7 entidades da indústria do comércio. Então, assim, não é uma coisa só do Ministério da Saúde, né? Tem também toda a indústria farmacêutica, tem toda a parte do comércio, certo? Então, não é uma coisa, foi o Ministério da Saúde que quis e vai ser assim, não. Teve toda uma conversação, uma discussão, toda uma articulação, como eu falei antes, entre essas entidades, tanto da indústria farmacêutica quanto do comércio, tá? Outra coisinha, o programa Farmácia Popular, ele foi criado com um objetivo. E qual foi esse objetivo, tia, pelo amor de Deus? De oferecer à população mais uma alternativa de acesso aos medicamentos considerados essenciais. Então, assim, é claro que uma pessoa que tem hipertensão, que tem diabetes, precisa manter o controle, né, dos níveis, tanto da pressão arterial, quanto também dos níveis glicêmicos, né, da glicemia. E uma das formas é justamente, além de exercícios, além da prática saudável, né, enfim, da alimentação, da mudança do estilo de vida, é a parte da medicação. E aí, uma das formas que o Ministério viu, juntamente com todas as entidades envolvidas, foi oferecer à população mais uma alternativa de algo que é essencial, né? Tia, mas um medicamento desse é tão baratinho, de pressão, um medicamento para controle da glicemia, enfim, é tão barato, por que as pessoas não podem comprar? O que para você pode parecer barato, para uma pessoa é caríssimo, né? Para outra pessoa é caríssimo. Para quem vive, às vezes, até com menos de um salário mínimo, para sustentar uma família inteira, né? Porque as pessoas que fazem parte desse programa, justamente pessoas que provavelmente não têm condições de, entre aspas, não é sobreviver, mas está arcando com as medicações, né? Que queira que não, é uma ajuda e tanto. Então, o objetivo foi esse, para justamente dar à população, né, um acesso a mais a essas medicações que são essenciais e que eles precisam tomar para o resto da vida. Então, a farmácia popular, ela cumpre uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Então, não é uma coisa mirabolante, foi criada somente para isso ou para aquilo. É justamente cumprindo uma das diretrizes, né, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né, que justamente dispõe sobre isso, sobre oferecer à população uma alternativa de acesso aos medicamentos que são considerados essenciais e que devem sim estar disponíveis para a população.
Atualmente, é importante frisar isso, como é que funciona esse programa Aqui Tem Farmácia Popular. O programa Aqui Tem Farmácia Popular, ele funciona por meio de um credenciamento, certo, de farmácias e drogarias comerciais, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica, que é desde a produção, a distribuição e o varejo. Então, assim, eles tentaram criar esse programa justamente visando a cadeia farmacêutica, como também a questão do credenciamento das farmácias. São todas as farmácias que têm esse programa? Não. Somente aquelas que são credenciadas, né, tanto as farmácias quanto as drogarias comerciais e que, claro, um a mais é justamente aproveitando a dinâmica dessa cadeia farmacêutica, que vai desde a sua produção daquele medicamento, a sua distribuição e ao varejo, tá certo? São oferecidos medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes e asma, além de medicamentos com até 90% de desconto, indicados para a dislipidemia, que é quem tem problemas de colesterol alto, rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma. Ainda pelo sistema de copagamento, o programa oferece anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Então além de dar, né, gratuitamente os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma, ele ainda se estende, amplia, né, com desconto para algumas doenças, algumas condições mais específicas, como Parkinson, glaucoma, rinite. Então, são outras doenças que as pessoas podem ter e vir a ter um desconto nas medicações quando comprar nesta farmácia que obedece e segue o programa Farmácia Popular, certo? Que seria esse copagamento, tia? Porque diz que ainda pelo sistema de copagamento, o programa ainda pode oferecer anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Vamos lá entender um pouquinho do que é o copagamento para ficar mais claro, certo? O copagamento, ele pode ser aplicado a qualquer serviço, seja ele público ou privado, da qual o usuário ou cliente paga uma importância pequena cada vez que utiliza determinado serviço. Então, assim, não é uma coisa gratuita, o copagamento não é gratuito, mas eu vou fazer o quê? Vou pagar uma coisinha, uma taxinha pequena para cada vez que eu fizer uso daquele serviço e for atrás desse serviço. Então, você vai pagar um valor pequeno. Então, vamos supor que eu vou na farmácia e peço para mim aplicar um anticoncepcional, por exemplo, né? Alguém que seja habilitado. É claro que eu vou ter que pagar alguma importância, alguma coisa para aquela pessoa, tá certo? Pelo procedimento que eu realizei. O copagamento é isso, você vai pagar algo, seja no serviço público ou privado, por algo que você precisa, claro, mas é um valor, uma importância em quesito financeiro que não é tão alto, tá certo? E é cada vez que ele utiliza. E pode ser uma coisa fixa também, mas a cada serviço que você vai utilizar, cada vez que você utilizar aquele serviço, você vai pagar este valor, tá bom? Então, o copagamento seria isso. E aí, gente, a gente já viu sobre a questão de qual o objetivo, que justamente segue a diretriz da questão da assistência, né, farmacêutica, segue uma das diretrizes dessa política nacional, como é que funciona, quais medicamentos são gratuitos, quais têm desconto, quais podem ser beneficiados pelo copagamento. Agora a gente vai dar uma vista quando foi criado, né? Em 13 de abril de 2004, que foi criado este programa, certo? Do Farmácia Popular, por meio da lei de número 10.858, certo? Então, a lei que criou o programa Farmácia Popular foi essa, número 10.858, e regulamentado pelo decreto de número 5.090, de 20 de maio de 2004. Então, assim, no caso da Farmácia Popular, ele foi criado em abril de 2004 por esta lei e foi regulamentado por este decreto, tá certo? No caso que a gente viu que saúde não tem preço, foi justamente uma campanha, foi um pouco antes, né? Foi em fevereiro de 2011, certo? Não, foi depois, foi em fevereiro de 2011, no caso da Farmácia Popular foi em 2004. Então, já existia Farmácia Popular em 2004 e aí em 2011 veio essa campanha Saúde Não Tem Preço para ampliar o programa Farmácia Popular, tá certo? Então, Farmácia Popular em 2004, né, por meio dessa lei 10.858, e o programa Saúde Não Tem Preço foi em 2011, que justamente para ampliar o programa Farmácia Popular, tá certo?
No início, havia unidades próprias para oferecer à população mais uma forma de acesso aos medicamentos. Então, assim, quando foi no início do programa, havia umas unidades próprias que faziam parte desse programa Farmácia Popular. Funcionava em parceria com governos estaduais, prefeituras municipais e instituições públicas para o atendimento de projetos de implantação e manutenção dessas unidades, sob responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e conforme dita a lei e o decreto que já foi dito acima. Então, assim, no início haviam essas unidades próprias, tá? Que eram em parceria com governos estaduais, com prefeituras municipais, enfim, com as instituições públicas. E aí havia uma relação, né, entre essas autoridades, certo? Para justamente fornecer essas unidades próprias que teria justamente o programa Farmácia Popular. E aí, quem ficava responsável para distribuir, né, para essa farmácia, as medicações e tudo, era justamente a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Então, ele que é responsável. As unidades próprias contavam com um elenco de 112 itens entre medicamentos e o preservativo masculino, os quais são dispensados pelo seu valor de custo, representando uma redução de até 90% do valor de mercado. Então, assim, esses itens, esses medicamentos, enfim, o preservativo masculino, ele era vendido pelo valor pequeno, era 90% de desconto do valor que era vendido no mercado normal, né? Enfim, em outros lugares, menos na farmácia popular, certo? A condição para a aquisição dos medicamentos, e o que era? Porque, claro, eles não iam distribuir de uma forma doidada, né, entre aspas. A condição para a aquisição dos medicamentos disponíveis nas unidades, nesta modalidade do programa, era justamente apresentar um documento com foto, né, no qual constasse o CPF, juntamente com uma receita médico-odontológica. Então, não era só, eu quero e tal, não. Tinha que ter um documento com foto que tivesse o CPF e, juntamente com esse documento, você tinha que ter em mãos a receita, que era justamente prescrita pelo médico ou pelo odontologista, pelo dentista, certo? Então, gente, eu vou dar uma pausa no vídeo, pra gente voltar no segundo vídeo discutindo o restante da aula, tá bom?